Você já quis que alguém morresse de amor por você? Sendo traído Jesus por Judas, foi condenado à mais cruel das mortes. Cristo, aos 33 anos, estava no tempo de barbáries, mas havia e houve sim uma tentativa de lhe dar um julgamento digno, e isso foi feito. O crime pelo qual ele foi condenado? Proclamar-se Filho de Deus. Os flagelos de Cristo já começam horas antes. Após a prisão no meio da noite, Jesus foi levado ao Sinédrio, associação de 23 juízes que a lei judaica ordenava existir em cada cidade para julgar as pessoas. Diante de Caifás, o sumo sacerdote, Jesus permaneceu calado, e foi ali que sofreu o primeiro traumatismo físico. Jesus foi esbofeteado na face por um soldado, por manter-se em silêncio ao interrogatório de Caifás. Sendo levado de volta à prisão, os soldados do palácio tamparam seus olhos e zombaram dele, pedindo para que identificasse quem o estava batendo. Continuamente esbofeteavam sua face. Na manhã do dia de sua morte, Jesus estava surrado, com hematomas, desidratado e exausto por não dormir. Ele foi levado ao rei Herodes e também ao pretório de Fortaleza. Antônia, o centro do governo do procurador da Judéia, Pôncio Pilatos. Acontece na sequência em resposta à multidão de judeus que achavam um absurdo o homem se proclamar filho unigênito de Deus. Jesus é condenado ao açoite e à crucificação, quando Pôncio Pilatos lava suas mãos. A partir daí, o que se tem é uma agonia por mais de 600 metros, acompanhado pela multidão de forma ávida, com os mais fortes requintes de crueldade. O flagon é um chicote com várias tiras pesadas de couro, com duas pequenas bolas de chumbo amarradas nas pontas de cada tira. O pesado chicote é batido com toda a força contra os ombros, costas e pernas de Jesus. As pequenas bolas de chumbo, primeiramente, produzem grandes e profundos hematomas, que se rompem com as chicotadas seguintes, até que a pele das costas está pendurada em tiras e toda a área está em uma reconhecível massa de tecido ensanguentada. O açoite não leva à morte, porque ele ainda terá que cumprir o calvário de ser crucificado. Jesus, quase desmaiado, é desamarrado e cai no pavimento de pedra, molhado com seu próprio sangue, onde fica até o início da chamada Via Crucis, até ter condições de empreender a caminhada. A cruz pesava cerca de 55 quilos, rústica, com lascas de madeira áspera que rasgam a pele e os músculos já dilacerados pelo açoitamento. Se era rei, tinha que ter uma coroa. Então, um galho flexível de espinhos é enrolado em forma de coroa, pressionando sua cabeça e causando uma intensa hemorragia. O couro do crânio é uma das regiões mais irrigadas do nosso corpo. O cetro é um pau, zombando ainda mais dele, pois todos os reis antigos ostentavam um cetro, e no pensamento zombeteiro dos soldados romanos que faziam dele uma grande piada, esse pau não serve apenas para cetro, é usado para bater estaca em sua cabeça, fazendo com que os espinhos se fixem ainda mais. Em respeito ao costume dos judeus, os romanos devolvem a roupa de Jesus. Essa roupa é colocada sobre a carne exposta, aumentando a dor. O manto de Jesus era muito pesado e rústico, aderido ao sangue grudado nas feridas, causa dores lancinantes. Esse manto é retirado na hora da crucificação. É como se retirasse um esparadrapo aderido a uma ferida que não cicatrizou. Os cerca de 600 metros são um trajeto íngreme de terra branca e cheia de pedregulhos. Jesus cai, num ato de caridade, quando ele tenta se levantar, e apesar do esforço de ficar ereto, o peso da madeira, somado ao choque produzido pela grande perda de sangue, deixa Jesus ajoelhado. Os músculos humanos já chegaram ao seu limite. Assim, a pesada barra horizontal e transferida a Simão, o sirineu, um norte-americano que estava entre os presentes. Jesus segue sanguentado. A morte por crucificação foi concebida para que houvesse um sofrimento intenso, tão cruel
mas tão mortal, de tal forma que a pessoa penaria ali horas e até dias, sem descanso algum. Mas quase nunca isso ocorria, até porque a perfuração do nervo das mãos ou dos pulsos causa uma dor tão forte que nem sequer a morfina ajudaria. Há uma dor intensa, ardente e horrível, como relâmpagos atravessados o braço até a medula espinhal. A ruptura do nervo plantar do pé, transpassada pelo cravo, também tem um efeito semelhante. A posição do corpo sobre uma cruz e com a coroa de espinhos torna a respiração de Jesus algo extremamente difícil. Ele não tinha onde colocar a cabeça por causa da coroa de espinhos. O cérebro fica a ponto de explodir. Acredita-se que com tanto sofrimento Jesus havia tido um colapso cardíaco, o que seria a verdadeira causa de sua morte. E com toda essa tortura, com toda essa dor, Jesus consegue lançar frases que vão ficar para a história da humanidade. Olha para os soldados e diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Alguém já morreu de amor por você? Acredito que depois de ter visto tudo isso, não lhe reste mais dúvidas. Apenas valorize tudo o que ele fez por você. Afinal, ele morreu por amor a mim e a você.